noite. Tô muito feliz de estar de volta depois de um longo tempo, né, Sara? Sara falou que eu estou toda endividada, porque eu sumi Muito, daqui a muito. muito dinheiro. Vou pagar minhas dívidas agora. Vou começar hoje, Vai então. começar Vou como? começar hoje. Então, de 2 em 2 anos tem o MEDNESP, né, que é o Congresso da Associação Médico Espírita do Brasil. Aí, a cada 2 anos tem o congresso, sempre num lugar diferente. Esse ano foi em São Paulo. E eu fui lá. E aí o tema do congresso é servir para curar-se. Então tem várias coisas interessantes que a gente vê, né, e tal. Mas hoje eu vou falar só sobre esse lance do tema. O que que é servir para curar-se? Que é um negócio que a gente acaba não pensando muito e tudo tem a ver com isso. Tudo vai dar no mesmo lugar que a gente vai ver no final o que que é. E é tudo sempre a mesma coisa, só que a gente também faz. Vamos ver se de repente agora a gente começa a fazer. Bom, servir, né? Servir para curar-se. Eu vou começar lendo alguns trechinhos dos livros de André Luiz. Porque quando a gente pensa em cura, a gente pensa em doença, né? A gente está querendo se curar de alguma coisa. A gente vai falar das doenças do corpo físico e das doenças da alma também, que existem dores, né, que você vai fazer um exame e não vai sair o exame, né? Mas elas estão lá e elas causam muitas complicações e tal. Então a gente está falando de uma cura em termos bem amplos, né? Não só das doenças físicas, como dessas doenças que a gente sente mais profundamente e que não aparecem na ultrassonografia, nessas coisas. Então vamos lá. Primeiro trechinho que eu vou ler é do livro Instruções Psicofônicas, que foi psicografada pelo Chico Xavier e é do Calderaro. E aí ele fala assim: quase todas as moléstias rotineiras são doenças da ideia, centralizadas em coagulações de impulsos mentais. O que que ele quer dizer? Quase todas as doenças que a gente tem, as rotineiras, ele não está nem falando das mais complexas, está falando das mais simples, desde as mais simples até as mais complexas. Todas elas, quase todas elas, são doenças da ideia. O que que é isso? Vem da mente, né? A origem das doenças não é o corpo. Quando a doença chega para o nosso corpo físico, ela é um sintoma de algum desequilíbrio que não começou no corpo. Começou na mente, que a gente vai ver daqui a pouco, né? Começou no nosso espírito, porque estamos de alguma forma desconectados com as leis divinas, nesse momento ou em vidas passadas. E aí ele diz, centralizados em coagulações de impulsos mentais. Por que que ele fala isso? Porque a mente, né, a nossa mente, o nosso espírito, né, que é a mente, a nossa não é o nosso, não estou falando do cérebro, que é o veículo físico, que às vezes não funciona, mas a mente continua funcionando, porque ela é do espírito, né? Ela está o tempo todo produzindo pensamentos, ideias, né, sensações e tal. Isso tudo se traduz em energia, né? A gente sabe que são impulsos eletromagnéticos, né, que são energia, e esses impulsos mentais, quando eles são muito concentrados, né, de alguma forma, em alguma coisa específica, eles acabam criando um resultado, eles criam um efeito específico. Então, o que ele está dizendo aqui é que quase todas as moléstias que a gente tem, mesmo as mais simples, elas se originam dessas doenças da ideia, que são da nossa mente, e que são centralizadas nessas coagulações de impulsos mentais. Ou seja, nós adoecemos o nosso próprio corpo, né? Por quê? Porque ainda somos ignorantes de muitas coisas, a gente vai ver isso mais para frente. Aí um outro trecho, que é de Emmanuel, no livro Vinha de Luz, também psicografado por Chico Xavier, diz o seguinte: podemos afiançar que o número de enfermidades essencialmente orgânicas, então ele está falando das enfermidades do corpo físico, sem interferências psíquicas, é positivamente diminuto. O que que ele quer dizer? A maioria das enfermidades orgânicas tem origem na psique, na mente. A origem delas não é o corpo, né? Muito poucas não são dessa origem maior. E aí André Luiz fala também em Evolução em Dois Mundos, aí é um trechinho maior que eu vou ler também, porque também fala muito sobre isso, e é muito importante, que é o seguinte, ele fala assim, que André Luiz é o grande médico, né? Quando a gente vai nesses congressos de medicina e espiritualidade, a base de todas das pesquisas, da maioria das pesquisas dos estudos, são os livros de André Luiz, que até hoje ainda se descobrem coisas que ele falou naquela época, né? E que a ciência naquela época não conhecia ou achava que era diferente, e que hoje em dia já se sabe, já se comprovou que o que ele dizia lá era o que é, né? Então, muitas palestras, né, muitas coisas que são estudadas, muitas pesquisas são feitas, tem base no que André Luiz falou naquela série toda lá que a gente já leu, mas esqueceu, pode ler de novo, né? Lembra? Então, Evolução em Dois Mundos, porque esse livro é complicado também, Muito. né? Evolução em Dois Mundos é meio complicado. Mas esse trecho a gente vai conseguir entender.
Diz assim: de modo geral, porém, a etiologia das moléstias, o que é etiologia? É o estudo das causas das doenças. Então, quer dizer, de modo geral, as causas das doenças perduráveis que afligem o corpo físico e o dilaceram, guardam no corpo espiritual as suas causas profundas. Então, ele já está dizendo assim, olha, as doenças do corpo físico, né, em geral, não se originam do corpo físico. É claro que se você, pô, começar a comer só chocolate o dia inteiro, não comer mais nada, você vai ter doença no seu corpo físico, e você está causando, vai direto para lá. Mas tem a grande parte das doenças que a gente tem, elas não se originam do próprio corpo, né? Aí ele continua dizendo o seguinte: a recordação dessa ou daquela falta grave, mormente daquelas que jazem recalcadas no espírito, ou seja, aquelas coisas que a gente fez em outras vidas, né, que a gente traz e que às vezes estão lá recalcadas, que a gente não conseguiu ainda trazer para a consciência, então a gente ainda não passou por aquele processo de arrependimento e de tentativa de consertar ou, enfim, de alguma forma compensar, né, aquilo, que elas ficam lá recalcadas no nosso espírito. Então, essas faltas graves que ele se refere, mormente aquelas que jazem recalcadas no espírito, sem que o desabafo e a corrigenda funcionem por válvulas de alívio, as chagas ocultas do arrependimento, ou seja, a gente por enquanto não fez nada com aquilo, tá lá, a gente entubou, tá lá. Mas nós, como espíritos, a gente sabe que a gente tem uma parada entubada ali, que é um negócio que não tá, que está em desacordo com as leis divinas. Por que que a gente sabe? Onde é que estão as leis divinas? Onde é que elas estão inscritas, turma? Consciência. Muito bem, tu viu? Essa turma é boa, na consciência. Então, ninguém pode chegar e falar assim, ah, eu não sabia. Sabia sim, cara pálida, está lá na sua consciência, as leis divinas estão todas lá. Mesmo que a gente não tenha essa ideia muito clara, né? Mas quando a gente age em desconformidade com alguma das leis divinas, ou por ação, ou por omissão, por pensamento, aquilo gera um desequilíbrio que mesmo que a gente na hora não consiga perceber que vem dali, ele fica ali. E ele existe, né? Então, o que ele está dizendo é assim, mesmo esses desequilíbrios que a gente gera, mas que a gente ainda não trouxe para a consciência, que estão recalcados lá no nosso espírito, né, eles criam na mente um estado anômalo, um estado diferente, um estado distorcido, que podemos classificar de zona de remorso. Então, eles chamam de zona de remorso. Está ali, a paradinha está ali, não, 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 em torno da qual a onda viva e contínua do pensamento, porque o nosso pensamento é contínuo, a mente não para, né? A mente está sempre criando. E a gente sabe que o pensamento cria, né? Então, essa zona de remorso, né? Em torno da qual existe essa onda viva e contínua de pensamento, passa a enovelar-se, a se enrolar todo em circuito fechado sobre si mesma, quer dizer, o remorso, você vai alimentando aquele remorso, naquela zona de remorso, com aqueles pensamentos mórbidos, mesmo que eles não estejam ainda a nível consciente, mas está lá, com reflexo permanente na parte do veículo fisiopsicossomático. Quando ele fala veículo fisiopsicossomático, ele está se referindo ao corpo físico e ao perispírito. O veículo físico, que é o corpo físico, e o perispírito, que é o psicossomático que estão sempre trocando, né? Tem uma relação direta entre eles. Então, é isso que ele está dizendo. A gente tem questões ainda que a gente carrega graves, que a gente considera graves, cada um considera grave, né? Porque sabe o tamanho da besteira que eu estou fazendo. Mesmo que não se lembre, mas fez, né? E aquilo vai gerando aquelas zonas de remorso, e quando a gente não traz aquilo para a consciência e não começa a trabalhar naquele negócio, e por isso que a gente reencarna, 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 porque a gente tem que estar em contato com as situações que possam trazer essas coisas para a nossa consciência, mesmo que a gente não perceba que é por causa de uma questão específica, a gente trabalhando nelas, e a gente vai aprendendo, a gente vai progredindo, a gente vai tentando enfim, de alguma forma compensar, né, aquilo que a gente andou fazendo, que gerou essa zona de remorso. E quanto mais a gente faz isso, mais a gente vai alcançando a saúde. Isso não acontece numa vida só. Graças a Deus a gente tem muitas, já tivemos muitas, teremos muitas ainda, mas é um processo, né? E aí, assim, então a gente já percebe o seguinte, que as doenças do corpo físico não se originam, a maioria não se origina do corpo físico, e elas vêm dessas questões que são originadas da nossa ciência como espíritos, de que nós andamos fazendo coisas que são
desvinculadas das leis de Deus. Em português, claro, né? Nas outras vidas, a gente já matou, a gente já roubou, a gente já sequestrou, a gente já destruiu as pessoas, a gente já fez guerra, a gente já fala os negócios ruins aí. Tudo isso a gente já fez. Pensa numa parada ruim? A gente já fez. Ah, porque a gente é ruim? Não, porque a gente nasceu o quê? Ignorante da nossa luz, da nossa beleza e da nossa potencialidade. Deus criou todo mundo simples e ignorante porque, né, a gente vai aprendendo pela prática. Que aí a gente consegue absorver e aquilo passa a fazer parte de nós e a gente não, que nem Jesus falava, né? Vai e não peca mais. A gente vai aprendendo assim. Então, tudo que é de ruim que vocês podem ver no Jornal Nacional hoje, multiplica por 10 porque antigamente era pior, né? A gente fez. Né? E aí, como é que funciona o negócio, né? A gente não tem um espírito, um perispírito e um corpo. Nós somos, né? Porque a gente falando isso, parece que a gente está aqui, aí meu espírito está aqui, aí meu perispírito está aqui, e a gente tem camada. Não, nós somos, né? Quando a gente está na Terra, a gente usa o corpo físico para essa nossa experiência na Terra, porque a gente precisa dele para poder, né, viver aqui nesse nível de evolução que a gente está, um pouco mais denso e tal, então a gente usa o nosso corpo aqui na Terra, mas nós não somos corpo, né? O nosso corpo é um instrumento, é uma ferramenta. Tanto é que quando a gente desencarna, o corpo fica. Né? Então, vale a pena cuidar do corpo em matéria de saúde, mas não vale a pena investir dinheiro demais no corpinho, porque o que vai acontecer? Vai ficar aqui, não vai levar o negócio. Então, mas assim, estamos aqui com o nosso corpo físico, mas nós somos espírito, né? O que que tem no espírito lá? O que que é o espírito? É energia criadora. Então, tudo que a gente cria é do nosso espírito que vem, né? No espírito está lá o pensamento, está lá a vontade, está lá o senso moral. Por que que a gente fala que está lá? Porque a gente acabou de falar que as leis morais, né, as leis divinas estão todas na nossa consciência. Então está ali no nosso espírito. Então a vontade, ela não vem do corpo, ela vem do espírito. O nosso senso moral vem do espírito, o nosso pensamento é originado no espírito. Então, nosso pensamento é energia criadora, né? A gente pensa e aquilo acontece, mesmo que a gente não esteja vendo o resultado, mas acontece. Então, assim, antes de pensar, né? Tipo, queria que aquele cara caísse dentro do bueiro. Pode ser que você não veja ele caindo, pode ser que ele nem caia, mas aquele seu pensamento já produziu um negócio que vai ficar solto por aí. Né? Então, depois a gente reclama, a psicosfera tá pesada, não sei o quê, mas pensa que, né, porque tem guerra. Não, você tá pensando nos teus negócios aí, que você tá soltando tudo isso. É que nem bomba, né? Agora é drone, né? A moda é drone agora. Tipo um drone, vai voando. Você não sabe para onde que ele vai e qual é o efeito que ele vai fazer, mas ele passa a existir, né? A vontade que dirige o nosso pensamento, por isso que a gente tem que ter disciplina de pensamento, que a gente pode pensar o que a gente quiser, na hora que a gente quiser, sobre o que a gente quiser. Pode ser ruim, pode ser bom, né? Pode ser para prejudicar, pode ser para construir. E a gente dirige o nosso pensamento com a nossa vontade. Então, aquela coisa, estou pensando um monte de coisa ruim, um monte de coisa ruim. Bom, se eu conseguir disciplinar, né, a minha vontade, eu vou lá e falo, não, vou interromper esse ciclo de pensamento, não tá bom, vou tentar fazer alguma coisa aqui, sei lá, vou fazer uma oração, fazer um mantra, você correr, cada um tem seu processo. E o senso moral são as leis morais que a gente já falou, que estão ali, todas elas inscritas na nossa consciência. Aí quando acontece algum desequilíbrio disso, ou seja, quando a gente, por pensamento, por atos, por omissões, na maior parte das vezes pela nossa ignorância ainda, a gente vai lá e está numa situação contrária a alguma das leis divinas, tipo, não matarás, tu foi lá e matou. Sei lá, essas coisas que a gente falou, né? A gente, enfim, a gente vai criando um desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio, ele vai criando como se fosse uns amassadinhos no perispírito, né? O que que é o perispírito? O perispírito que registra todas as experiências do espírito, do nosso espírito, né? E ele é o modelo organizador biológico. O que que é isso? É por meio do perispírito que o nosso corpo físico vai se formar em cada encarnação, de acordo com as nossas necessidades daquela encarnação. E aí, como ele registra nossas experiências passadas todas, e como todas essas questões que a gente tem lá, que são desvinculadas da lei divina, elas criam lá umas manchinhas no perispírito, um amassadinho, um rasgadinho ali. Estou falando sem sentido figurado, né? Aquele desequilíbrio energético no nosso perispírito. Aquilo, em algum momento, ou por questões de escolha nossa, né? Porque a gente quer se livrar de alguma daquelas manchinhas do nosso perispírito, em algum momento passa para o corpo físico sob forma de alguma doença do corpo físico, né? Ou na hora que a gente vai lá ser formado como corpo físico, já vem com alguma questão física que já é alguma coisa que a gente concordou, que a gente combinou, não, eu quero, né, que nessa minha experiência agora
ter essa limitação física, porque eu entendo que para mim vai ser uma experiência necessária para o meu progresso, no meu entendimento, e aí a gente já nasce com alguma experiência, com alguma questão física que limita, né, a nossa vida aqui na Terra. Tudo vem do perispírito, porque por isso que André Luiz chama de modelo organizador biológico, porque ele organiza a biologia toda do nosso corpo físico de acordo com as nossas necessidades de evolução. A maioria das vezes, para nós que já estamos nessa fase aqui, por nossa escolha, né? A gente vai lá no departamento de reencarnação, a gente combina lá com a galera, não, agora vai ser assim e tal. E algumas vezes não é combinado, não é aceito, porque tem umas questões que são compulsórias, porque aquele espírito precisa, naquela encarnação, né, ter alguma questão que ele não escolheria por ele mesmo. Mas isso aí também é tema para outra palestra. Aí então temos o espírito, temos o perispírito, que está tudo registrado bonitinho ali e que organiza o nosso corpo físico cada vez que a gente vai encarnar. Tem o duplo etérico, que é como se fosse aí, tudo em sentido figurado, tá, gente? Como se fosse a cola, o duplo etérico é como se fosse a cola que une o nosso perispírito ao nosso corpo físico. Quando a gente desencarna, o duplo etérico ele é mais denso, ele se desfaz. Sobra não, né? O corpo fica na Terra, o duplo etérico se desfaz e continuamos espírito com o perispírito. E aí, no duplo etérico estão localizados os centros de força, né, que André Luiz chama, mas que a gente chama de chakras e tal, e também a gente pode falar sobre isso numa outra palestra. Então, olha só, quanta palestra que eu vou pagar minhas dívidas todas agora, vou pagar. E aí, o nosso corpo físico ele é formado de quê? De células, de átomos, né? E é tudo que é um monte de energia condensada. Então, para vocês verem como é que o espírito que está lá, que tem a energia criadora, como é que tudo que acontece com a gente vem dali, porque nós somos feitos de energia. E cada vez mais a gente fica sabendo isso. É que a ciência vai meio atrasada, descobrindo as coisas, né? Que a André Luiz já sabia, mas, assim, qualquer interferência de energia, né? Que nosso espírito gere por alguma culpa, por algum remorso, por alguma ignorância, por algum desequilíbrio e tal, vai, de alguma forma, pode, e normalmente vai, se traduzir num desequilíbrio, né, de energia que vai criar algum desequilíbrio aqui no nosso corpo físico se a gente precisar disso para poder entender alguma coisa. Então, como eu falei, tem as doenças do corpo físico e tem aquelas doenças da alma também, que também são geradas da mesma forma, né? É sempre um descompasso entre o nosso agir, o nosso pensar com as leis, daquelas leis que nunca mudam, que não podem ser revogadas, que o Congresso não pode mudar, porque são as leis divinas, graças a Deus, porque senão a gente estava meio complicado, né? Bom, então assim, no nosso passado, né, fomos muito ignorantes, a gente agora já não é tão ignorante assim, tanto é que a gente está aqui na Terra nessa época de transição, ou seja, a gente tem grandes chances de voltar para cá quando a Terra já for um planeta em regeneração, que aí não vai ser mais essa maluquice aí de provas e expiações, né, que é meio cansativo, mas enfim, se a gente está aqui é porque é o caso. Então, se a gente está aqui, a gente já, muita coisa, né? A gente já entendeu, já compreendeu, já progrediu, né? E muita da nossa ignorância a gente já não tem mais. Então, assim, mas no passado a gente era mais ignorante. Então, a gente cometeu aquelas coisadas todas que a gente falou aqui, né? Que não tem nenhum alecrim dourado aqui, que nasceu no campo, né? Todo lindo, todo mundo fez besteira mesmo, não adianta dizer que não. Até aquele povo que acha que não vai mais encarnar, né? Tem muita gente que acha, fala assim, não volto mais para a Terra porque eu já sou iluminado. Esse é o primeiro que vai voltar. Então, todos nós somos criados simples, ignorantes, alguns mais ignorantes do que outros, né? Até hoje. Se for para a Terra, tá bom, é isso aí, porque o cara pode abrir o olho assim e falar, ué, cadê eles? Vai inventar o fogo agora, a roda também. Então, nós não somos mais tão ignorantes, estamos aqui nessa época de transição, porque a gente tem condições de viver futuramente num mundo, né, num planeta em regeneração, num planeta, né, onde os espíritos vão ficar lá um tempinho, tipo um spa, maneiro. A gente vai ficar lá descansando, vai ter mais bem do que mal, para depois a gente voltar e continuar a nossa caminhada. Né? E tem muitos espíritos que estão aqui agora, nessa época também, que não estão assim, com tanta condição né, de passar para o mundo de regeneração, mas estão tendo a última chance, porque agora é a transição, tipo assim, ou vai ou racha. Então tem uma galera aqui que fala assim, meu filho, é agora. Então, ou você faz um esforço aí, porque também ninguém precisa ficar iluminado para poder voltar para cá no mundo regenerado, não. É o esforço que conta, né? Dá bem, graças a Deus, né? Se for só tiver que ficar iluminado até eu fazer uns 80 anos, vai ficar pouco tempo para mim.
Então, é o esforço. A gente lê no Evangelho, né? O bom espírita, né? Aquele que se esforça para vencer as suas más inclinações. É o esforço. Então, assim, essas doenças do corpo físico, a gente vai lá fazer o exame, diagnostica, trata, às vezes cura, às vezes não. E tem essas doenças da alma que não aparecem nos exames. Aí eu li, que eu achei muito maneiro, é uma lista enorme. Eu até escrevi tudo aqui para não esquecer nada. Que eu faço palestra colorida, olha aí. Tô vendo. Sou muito. Aí tem um livro, né, do irmão José, que se chama Ajuda-te e o Céu te ajudará. Psicografado por Carlos Antônio Bacelli. E aí, nesse livro, ele fala dessas dores da alma, né? Uma parte lá que não aparecem nos exames, essas que se manifestam no nosso comportamento, né? Não se manifestam no nosso corpo físico, não é uma doença física, mas são doenças que se manifestam no nosso comportamento, né? E nas reações e na forma como a gente enxerga a vida e como a gente se comporta na vida. E aí ele fez uma lista que eu achei muito maneira. Ninguém aqui faz nada disso, tenho certeza, mas vai conhecer alguém que faz. Que é assim que é. Né? Não, não, eu não faço, mas eu conheço alguém que faz. Então vamos lá, doenças de tratamento difícil que ele coloca no livro, que são essas doenças, essas dores da alma, né, que fazem a gente às vezes transitar aqui nesse mundo de forma também equivocada, também afastada, apartada das leis divinas e que causam problemas também para a gente. E que estão dentro dessa questão da cura também, que a gente pode trabalhar nelas. Então vamos lá, doenças de tratamento difícil. Sempre investir-se na condição de vítima. Silêncio total. Ninguém conhece, ninguém assiste. 2, dizer-se perseguido. Tem uma galera que fala assim: ah, não, eu sou perseguido. 3, reclamar sistematicamente de ingratidão. Todo mundo é ingrato com ele. 4, queixar-se de humilhações sofridas. O tempo todo. Ah, me humilhou. Ah, não sei o quê. 5, render-se a lágrimas frequentes. Ah, não pode chorar? Pode chorar. Até é bom, faz bem para a saúde. Mas tem gente que só chora também, né? Vamos combinar. Bom, não vou nem falar. Eu não vou comentar, só vou ler a lista. 6, alimentar ideias fixas negativas. Eu conheço uns 50 que só fazem isso. 7, supor-se o centro das atenções. Aí quando a pessoa vê que não é, fica zangada. 8, solicitar ser elogiado, mesmo de modo indireto. Tipo, pô, essa palestra que eu tô fazendo é maneira, né? Fala assim. 9, crer-se melhor do que os outros. Aí a pessoa fala assim, eu não acho que eu sou melhor do que ninguém, mas eu faria muito melhor esse negócio. 10, transferir a responsabilidade pela culpa. Ah, a culpa é sua, viu? Que eu não vim aqui fazer palestra. E eu estou devendo um maior tempão. Isso é muito. Porque você não me chamou, por isso que eu não. 11, permanecer de braços cruzados. Não fazer nada. Não vai progredir, não vai aprender, não quero. Ficar quieto. 12, teorizar excessivamente. Isso é um problema dos espíritas, né? Que a gente teoriza pra caramba, né? Tem que botar na prática os negócios. 13, fugir ao diálogo. Ah, não, o mundo não está fazendo isso atualmente também, não. Fugir ao diálogo. 14, reivindicar sem mérito. 15, pensar que é o dono da verdade. 16, não tolerar corrigendas. A pessoa fala, pô, queria te dar um toque e tal. Não, fica zangado. 17, melindrar-se facilmente. Tem uma galera também que é uma coisa tensa, né? Você não sabe o que você vai falar, você não sabe se você vai levar uma sapatada de volta, ou que a pessoa se ofende com tudo. Aí, essa lista toda, o que que a gente, o que que tem, o que que isso tudo tem em comum, né? O que a gente pode pensar que todas essas doenças, né, esses desequilíbrios têm em comum? São todas coisas voltadas para o eu, né? Para o eu, para o ego, pro eu sou, né? Eu sou melhor, eu não quero, eu não faço, eu não reconheço, tudo para o eu, que é um grande problema da humanidade atualmente, né? Tudo é eu. E aí, o que que o nosso Kardec, quer dizer, não o Kardec, mas o que que os espíritos falaram para o nosso Kardec no Livro dos Espíritos, que é o maior obstáculo ao progresso da humanidade? Turma, Orgulho, vaidade. orgulho e Também, deve ter egoísmo. 50%, acertou. Uhum. Orgulho e egoísmo. Orgulho e egoísmo. Eles já falaram isso lá para trás, no Livro dos Espíritos. Qual é o maior obstáculo ao progresso da humanidade? O orgulho e o egoísmo. Então, todas essas coisas que a gente falou aqui, são todas elas têm a ver com o orgulho e com o egoísmo, né? E são muito comuns.
E a gente vê isso toda hora, em nós, né? Em pessoas que a gente conhece e tal. Então a gente continua tendo esse mesmo problema, né? Que os espíritos falaram lá atrás, quando eles foram responder lá a Kardec, quando ele escreveu o Livro dos Espíritos. Então, assim, essa parte da cura que eu queria falar, a gente deu um panorama geral sobre essa questão da doença, né? A doença física, a doença do corpo, a doença da alma e tal. E aí, voltando ao nosso tema, que é curar para servir. Servir para curar-se. Para nos curar dessas coisas todas que a gente está comentando aqui. E aí, nesse congresso, né, da Associação Médico Espírita do Brasil, a proposta era: servir é uma forma de se curar. Então, vamos falar sobre servir, né? Sobre serviço. Então, servir, a primeira coisa que a gente pensa assim, servir. Quem não assistiu a palestra da Eliana ontem, assista. Que ela já falou metade do que eu ia falar, que ela falou sobre caridade. E ela falou, e a palestra dela, como eu disse, todo mundo que escutou falou, esse negócio é para mim. Ela falou sobre a caridade material, que é aquela que a gente conhece mais comum, né? De dar para quem precisa, né? De prover necessidades materiais dos outros. E ela falou da caridade moral, que é a mais difícil de fazer, e ela falou lindamente sobre isso, inclusive falando sobre um exemplo, que é uma questão que está acontecendo na vida dela nesse momento. Não darei spoiler, porque vocês vão assistir a palestra. Né? Mas então, servir, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em serviço, a gente pensa em caridade. E não é à toa, né, que a gente aprende que fora da caridade não há salvação. Só que não é a caridade pura e simples essa de dar, né? Ou essa caridade que a gente pensa de, sei lá, fornecer alguma coisa para alguém que está precisando, né? Quando a gente fala do serviço, a gente fala de uma oportunidade maior, de uma coisa mais ampla, né? A gente pode falar, por exemplo, de servir a Deus. Todos nós que estamos aqui encarnados, de alguma forma, a gente sabe e a gente deseja que a gente esteja aqui servindo a Deus. A gente não está vivendo aqui só para gente, né? A gente que está aqui no centro espírita, estuda tudo que a gente já estudou e sabe como é que as coisas acontecem, sabe dos mecanismos todos. A gente está encarnado aqui por bondade, por generosidade, por amor, né, de Deus, por nós. Está nos dando essa chance, já nos deu outras, nos dará muitas outras. Então, o mínimo que a gente pode fazer quando a gente está aqui é servir a Deus. Ah, como é que eu vou fazer para servir a Deus? O que que Jesus falou que a gente tem que fazer? Amar a Deus sobre todas as coisas. E ao próximo como a si mesmo. Então, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas e tenho que amar ao próximo como eu amo a mim mesma. Se eu me amo mais ou menos, se eu me amo um pouquinho, se eu me amo, não sei me amar, né? Se eu não me cuido, se eu não procuro saber qual é a minha doença e de onde que ela vem, como é que eu faço para me tratar, né? Seja uma doença da alma, seja uma doença do corpo, eu não estou me amando. Então, como é que eu vou poder amar o meu irmão da forma mais ampla possível, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, vou me amar a Deus em tudo que a gente faz, né? Tudo que a gente faz. Aí, se você vai fazer um negócio que você acha que Deus não vai amar muito, então não faça. E a gente sabe tudo que é, né? Ninguém fica na dúvida, né? Então, assim, vou fazer um negocinho aqui, mas será que Deus vai amar? Será que eu estou amando a Deus que eu estou fazendo isso? Tá lá na consciência, negócio escrito, né? Então, assim, a gente não ama Deus só com palavras, a gente ama com atitudes, a gente ama com nossos pensamentos, a gente ama com a nossa forma de nos colocar nesse mundo, a gente ama com as nossas ideias, a gente ama com as coisas que a gente realiza, a gente ama com as coisas que a gente deixa de falar por caridade, né, para não ofender ninguém, a gente ama de todas as formas possíveis, a gente ama Deus. Então, mas para isso a gente tem que estar pensando nisso, né? A gente tem que estar ali, falando, não, hoje eu vou acordar e tudo que eu fizer hoje, durante o meu dia, vai ser por amor a Deus. Então, aquelas coisas que eu achar que não vão combinar com o amor a Deus, eu não vou fazer, né? É, E aí o capítulo 17 aqui do Evangelho, que é Sede Perfeitos, que é um capítulo muito legal, que eu adoro, tem o item 10 que é o homem no mundo. Porque às vezes a gente pensa assim, pô, tudo bem, beleza, já entendi, mas olha só, é difícil, né, nesse mundo material, com tanta coisa, né? Pô, ser perfeito é uma coisa que não é para mim agora. Mas se a gente for ler esse item 10 que eu vou ler, é meio grande, mas eu vou ler, sobre como deve se portar, né, o homem no mundo material, não é uma parada difícil. Não precisa não precisa ser perfeito para fazer o que está escrito aqui. E tudo que está escrito aqui é uma forma de servir.
de servir a Deus, de servir a nós mesmos nessa, como esse amor que a gente tem que se dar, e de servir aos outros também, como sob forma de caridade, enfim, de amor mesmo, que a gente está aqui para fazer isso. Então eu vou ler o item 10 do capítulo 17. O homem no mundo. Um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sob as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. Um sentimento de piedade. A gente passa o dia inteiro, às vezes, e não sente isso em hora nenhuma, mesmo que a gente tenha tido oportunidade. Porque as oportunidades do serviço, elas estão aí, na nossa cara, o dia inteiro, o tempo todo, por minuto. Mas a gente não enxerga. Por quê? Porque a gente está nessa parada do ego, do eu, né? Ou a gente está ali no remorso, a gente está na culpa, a gente está pensando em problemas, em questões materiais, e as oportunidades de serviço elas vão passando e a gente não está vendo e não está aproveitando. Purificai, pois, os vossos corações, não consintais que neles demore qualquer pensamento mundano ou fútil. Está nas redes sociais, não devia ter escrito isso aqui. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos de caridade e justiça. Eu passo o dia inteiro falando, Jesus, me ajuda, olha para mim, me ajuda nesse problema aqui, né? Mas, lógico, Jesus vai me ajudar de qualquer jeito, porque ele é Jesus. Mas o que eles estão falando aqui é, vamos elevar o nosso espírito de forma que a gente possa receber essa ajuda que a gente pede o dia inteiro de um modo mais amplo, maior, mais consistente, de uma forma mais completa, porque a gente recebe, mas muita coisa a gente nem aproveita, porque a gente não tá focado, né, naquilo. Nosso espírito está aqui na horizontal, não está na vertical. É, não julgueis. Essa parte é difícil também. Não, mas aí não é isso. Não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente a prece e a evocação mental, pretendamos vivais uma vida mística. Estão falando assim, ó, não é para vocês ficarem o dia inteiro só rezando e ficar lá mentalizando e ficar vivendo igual um místico em cima da montanha, só olhando para cima para Deus. Eles não querem isso, que essa vida que nos conserve fora das leis da sociedade onde estamos condenados a viver. A gente vive numa sociedade, a gente tem as nossas leis e tem os mecanismos da vida social. E a gente não tem que se afastar disso, porque é justamente isso, essa vida de relação, que a gente precisa para poder trazer para nossa consciência aquelas coisas que o André Luiz falou lá, que criam aquela zona de remorso e estão recalcadas no nosso espírito. Então, é com a vida de relação, com as pessoas difíceis, com as situações difíceis, que a gente vai conseguindo trazer essas coisas para a nossa consciência e trabalhar nelas. Então ele fala assim: vivam no mundo, vocês estão no mundo, vivam no mundo com pessoas do mundo, mas vivam dessa forma, né? Dessa forma atenta. Vivei com os homens com os homens de vossa época como devem viver os homens. Sacrificai, essa parte eu adoro, toda hora me lembro. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia. Ah, pode ir no cinema, pode comer pipoca, pode namorar, pode se divertir, pode viajar, pode comprar um negócio que você não precisa, de vez em quando é bom. Sacrificai as necessidades, mesmo as frivolidades do dia, mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possa santificar. É que Paulo falava, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? O que me convém, essa é a outra parte que a gente já falou sobre isso também, é o que Paulo falou também, aquilo que me convém é o que edifica. Então, se não edifica, eu posso fazer porque tudo me é lícito, mas aquilo não me convém, né? Então eu posso fazer o que eu quiser. Mas aí eles falam aqui, faz, vai. Quer dizer, não é assim, vai, solto na buraqueira, maluco. Não é isso que eles estão falando. Viva no mundo, né? Com as coisas do mundo, mas sempre com o sentimento de que possa santificar essas coisas que você está fazendo neste mundo. Sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, na família, então, nem fala, de caracteres opostos. Não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Mesmo que a gente não concorde, vamos respeitar, né? As pessoas, as opiniões. Pode ser um negócio escalafobético, mas ele, nosso irmão, está nesse ponto aí que ele está entendendo. Sede joviais, alegres, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Seja a vossa aventura a do herdeiro do céu que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Não consiste a virtude em assumir de severo e lúgubre aspecto, não é ficar arrastando corrente, ficar com aquela cara, né? Em repelir os prazeres que as vossas condições humanas vos permitem,
Basta reporteis todos os atos da vossa vida ao Criador, que vô-la deu. Basta que, quando começardes ou acabardes uma obra, eleveis o pensamento a esse Criador e lhe peçais num arroubo de alma, ou a sua proteção para que obtenhais êxito, ou a sua bênção para ela, se a concluístes. O resto depois vocês leem em casa. Só isso já é esse serviço que está falando a Deus, né? A Jesus, ao próximo, ao mundo, ao planeta. Só isso aqui já é serviço, né? Então, assim, passamos tudo que nós fazemos, né? E esse trechinho aqui também é muito importante. Antes de qualquer tarefa, antes de qualquer coisa que a gente vai fazer, pedir a bênção de Deus e pedir que Ele nos ajude a realizar aquela tarefa, né? Se a gente concluir essa tarefa, agradecer a Ele. Porque às vezes a gente também não conclui porque não era para concluir mesmo, que a gente também pensa umas paradas tortas que a gente quer fazer e no final não é para fazer. Agora, então, se eu vou querer fazer um treco que eu não posso, em sã consciência, oferecer a Deus e pedir que Ele me ajude a fazer aquele meu projeto, então eu não vou fazer, né, gente? É que a gente não para pensar antes. Se a gente fizer isso todo dia, a gente vai conseguir dar um salto quântico aí no progresso. E isso é serviço, né? Porque quando a gente faz isso, a gente está servindo a todo mundo, a gente está se amando, né? Então a gente vai conseguir amar o próximo melhor, porque o nosso amor por nós já aumentou, e a gente está dentro das leis divinas, porque se eu conseguir consagrar a Deus tudo que eu fizer, é porque tudo que eu estou fazendo está dentro das leis divinas. Não tô fazendo nada que seja discordante, né? Porque senão eu não vou consagrar a Deus. Falar, Deus, você criou essa lei, mas olha só, eu não vou fazer não, mas eu estou consagrando a você esse negócio que eu vou fazer que é desvinculado das leis divinas. A gente não vai fazer um negócio desse, né? E aí, não é só com palavras que a gente serve com o nosso silêncio, a gente serve com a nossa presença, a gente serve com a nossa escuta, a gente serve com as nossas orações. Tem gente que fala assim, mas eu não posso fazer nada, eu estou doente na cama, não posso sair da cama, eu não tenho como mexer. Mas você pode orar. Todo mundo pode. Né? E a oração é um tremendo poder, né? Criador também, que a gente tem em favor dos outros, que a gente não usa. Então, serviço também é a oração. É, Então, assim, servir para curar-se. Não é que seja assim uma planilha, né? Tem uma planilha divina. Ah, então tá, você quer se curar, então você tem que fazer isso, isso, isso. Cada vez que você serve, a gente tira um trequinho lá que você vai ter. Não é assim que funciona, né? Até porque muitas vezes a gente até vem para uma experiência reencarnatória aqui na Terra e a gente está programado para passar uma situação difícil, até com uma doença do corpo físico, e dependendo da forma como a gente se conduz, né, durante a vida, como a gente transita no mundo, como a gente age, aquela doença nem vai se desenvolver daquela forma que estava prevista no começo, ou ela vai ter uma cura, ou ela vai ser muito menor, ou o sofrimento vai ser menor, ou a nossa vida vai ser estendida, porque a gente está, né, tá indo bem e pode progredir mais um pouco. Até tem um livro do André Luiz também que fala de uma situação, não me lembro agora qual era o livro, que fala de um cara que encarnou com uma doença de pele horrorosa, que negócio que era tipo queimava, e porque ele estava era um resgate, porque ele, em outra vida ele tinha queimado uma pessoa. Então, para se livrar, né, daquela culpa e para poder é, ficar mais leve, enfim, deixar isso para trás, ele pediu para vir com uma doença com que ele sentisse aquilo que ele fez aquela pessoa sentir. E no caso dele era a vida toda, né? Só que eu não lembro o nome do livro, então não é spoiler, né? Porque se eu lembrasse o nome do livro, eu não podia falar, mas como eu não lembro, é um desses do André Luiz. Como ele se conduziu muito bem durante a vida e ele fez muito progresso, aquela doença dele, ela foi é, atenuada. E ele não passou pelo sofrimento que ele iria passar quando ele encarnou. Então não é uma coisa escrita em pedra. É isso que eu quero dizer, entendeu? Ah, eu tenho que servir, eu só vou me curar se eu fizer isso, isso, isso. Ah, o que eu estou passando agora é porque se eu não passar tudo, eu não vou me livrar daquele negócio. Não é assim. Tudo depende do esforço. Na verdade, se você for ler o Evangelho dos Espíritos com relação ao nosso progresso, o que a gente deve fazer, a gente tem que se esforçar. É aquela coisa da vontade que a gente falou no começo, né? Colocar sua vontade no progresso e se esforçar. A gente vai conseguir algumas vezes, outras não vai, outras são mais difíceis, mas está no caminho do esforço, está se empenhando, está investindo naquilo, suas energias, sua vida, seu tempo, tá bom. E aí é isso. Então, assim, a caridade, não só a caridade, mas o serviço, eles demandam prática. A gente pode começar a servir por uma questão egoísta. Ah, se eu servir, eu vou me curar.
Então, eu vou servir só por causa disso. Se é por causa disso, vai lá. É um começo, né? E quanto mais a gente serve, mais a gente gosta de servir. Porque mais a gente se serve bem, mais a gente vê que recebe, e mais a gente se sente mais conectado com as leis divinas, e mais a gente se sente mais em conexão com a espiritualidade maior, e mais feliz a gente fica, enfim. E a gente vê os resultados, né? Às vezes na nossa vida, na vida dos outros. Então, não importa porque que está começando. Vou começar porque eu tô pensando só em mim. Eu estou sendo egoísta, eu vou servir só porque eu quero ficar boa. Vai lá. Mas é um exercício até que uma hora aquilo não vai ser mais uma questão que você tem que chegar a pensar que vai fazer e ir lá fazer. Vai ser tão natural que a gente vai fazer sem sentir. A gente vai incorporar isso na nossa vida. E aí ninguém vai precisar ficar falando sobre isso porque vai ser uma coisa natural. Que nem, sei lá, respirar. Eu ia falar escovar os dentes, mas tem uma galera que não escova o dente. Mas todo mundo respira, então eu mudei meu exemplo. Então, assim, uma hora isso vai ser natural e vai ser espontâneo, mas tem que começar, né? E tem que ter isso em mente. E no final das contas, tudo que se quer alcançar com isso tudo, né? Tudo que a gente está aqui para fazer, a gente foi criado para isso, a gente vive para isso, a gente progride para isso, e a gente almeja isso, e é o que Deus espera de nós, por isso Ele nos fez e nos dá tantas oportunidades, que é o quê? A gente chegar num nível de amor, né? E que a gente fala que é o amor incondicional. O que que é o amor incondicional? Você ama sem colocar nenhuma condição. Eu só vou amar aquela pessoa se ela fizer o que eu acho que é certo. Eu só vou amar aquela pessoa se ela for do jeito que eu acho que ela tem que ser. Eu só vou amar aquela pessoa se ela for parecida comigo. O amor incondicional é amor. Não interessa se a pessoa parece com você, se faz o que você acha certo, se você concorda com o jeito dela, com o que ela fez aqui. Tem até uma passagem, não sei se é no Evangelho ou se é no Livro dos Espíritos, que o amor está em todo mundo. E aí os espíritos falam, até os piores criminosos que fizeram as piores coisas, eles têm amor por alguém, pela mãe, por alguém. O amor está dentro de todo mundo. É uma questão de desenvolver. E tudo isso que a gente está falando, e tudo isso que a gente experimenta quando a gente encarna aí na espiritualidade, todas essas experiências que a gente tem, tudo isso é a gente se desenvolvendo para chegar num ponto em que a gente só vai amar. E aí a gente vai ser o quê? Igual Jesus vai ganhar um planeta atrasadão que nem o nosso, para a gente poder governar amando todo mundo. Que a gente já vai poder, né? E a sair de mim. E por que que o serviço é bom? Porque quando a gente está servindo, né, ao próximo, ao planeta, à vida, sei lá, qual seja o serviço, a Deus, a Jesus. Na hora que a gente está servindo, a gente sai de nós, a gente não está pensando na gente, né? A gente sai daquele negócio do ego, do eu, do egoísmo, a gente está servindo. Então, nem que seja, estou distraído aqui, no momento que eu estou fazendo palestra aqui, eu não estou pensando em mim, eu estou aqui, né? Para mim é um serviço. Então, nessa hora, a gente não está focado em nós, o que também é um bom exercício, e a gente acaba se acostumando. Por isso que eles falam, um dia o serviço e o amor vão ser espontâneos, e é sinal que a gente não está mais focado em nós, a gente está focado na humanidade, né? A gente está focado na humanidade e no amor universal. E aí entra o perdão também, mas perdão é para outra palestra, né? Uhum. Perdão é uma palavra complexa, mas também, né, o perdão é uma forma de serviço. Às vezes a gente não consegue perdoar, tipo assim, vou amar essa criatura que me, né, fez um negócio que eu não gostei, me prejudicou. Não precisa amar agora, se não consegue, que é difícil mesmo. Isso quer dizer que eu não perdoei? Não, se você tiver uma decisão do tipo, eu decido perdoar no sentido de que eu não quero mais ficar pensando nisso, não quero mais ficar com raiva daquela criatura, eu não quero, não vou pensar mais nela, vou fingir que ela não existe, já é melhor do que ficar lá, tomara que morra, tomara que se dê mal, tomara que não sei o quê, nininha. Por exemplo, aconteceu comigo esses dias, uma pessoa que eu dei a mão, que estava precisando, é, estendi a mão, ajudei, estava precisando, a criatura divina fez o quê? Abusou da minha confiança. E foi lá querendo se dar bem, né? Mas aí eu saquei. Aí eu podia ter feito o quê? Ter mandado meus capangas lá arrancar a cabeça dele. Não podia? Podia. Não fiz. Por que que eu não fiz? Porque nessa encarnação eu não tenho capangas. Ah, é E só o por que já é isso. um progresso, É só né? por isso. Se Mas, tivesse, faria. veja bem, nas outras eu tinha. Essa daí eu não contratei ninguém Não, mas até vocês estavam agora. fortes porque eu não tenho. Mas se tivesse. Pô, mas é um progresso, né? Não ter. Não ter Não, é então, bom. por dois motivos, então, quando eu mandei meus capangas arrancar a cabeça deles. Porque eu não tenho capangas, é um motivo. E o segundo motivo é porque eu já não estou mais vibrando assim nessa faixa, entendeu? Tá. Não, eu Melhorou. pensei assim, gente, a criatura. Ó, câmera, pausa dramática.
Você sabe que eu estou falando de você. Não vou dizer o nome. A criatura foi tão assim. Não posso chamar os outros de burro, né? Que também é meio que Não, ignorante, né? Que era uma coisa tão primária que eu saquei logo e que, na verdade, ele vai, assim, eu não preciso fazer nada para ele, vai ter a lei de causa e efeito? Vai ter. Então, eu não preciso fazer nada. Então, por isso que eu também, tipo assim, deixa rolar. Eu tomei minhas providências para aquele negócio não acontecer, porque ia ser ruim para mim. Não é arrancar a cabeça dele, isso não era uma providência que eu tomei. Providências práticas, assim, do trabalho. Tomei as providências para evitar aquele negócio e deixa a vida, né? Então, assim, essas coisas também, quer dizer que eu perdoei? Sei lá, não sei, ainda não pensei sobre isso, mas assim, quero continuar a ter um relacionamento profissional com essa pessoa? Não, não quero, nem vou, né? Mas isso significa que eu quero que ele, sei lá, torça pelo Vasco da Gama e sofra pro resto da vida? Não desejo mal nessa intensidade. Olha, o único que não está rindo, ele pode vai pegar Tá queimando com ele. Quebrando o ar. perdoado. O marido é vascaíno, por isso que eu falo. Eu tenho lá em casa, mora lá. Então, é isso. O perdão também, a gente fica aquele negócio assim, tem que perdoar e amar a pessoa. Tá, agora não dá para fazer isso, mas tem outras forminhas, né? De dar uma perdoadinha, de pelo menos não. Não. Ó, ele não tá nem mais, ele dormiu. Ele não tá nem pensando. Tipo assim, não precisa desejar isso, né, para a pessoa, né? Deixa a vida, porque assim, a gente sabe que uma das leis divinas é o quê? A lei de causa e efeito. Então, a gente constrói a vida que a gente tem e a gente constrói a vida que a gente vai ter. Então, e a gente tem a vida que a gente construiu, né? Então, não precisa ninguém ficar lá, né, querendo dar um empurrãozinho no negócio, porque vai acontecer, se tiver que acontecer e tal, para a pessoa entender. Então, isso também é uma forma de servir, né? Pelo menos a Deus, né? Falar, Senhor, não te mandei meus capangas lá arrancar a cabeça dele. Olha só, eu estou servindo o Senhor. Estou honrando suas leis. Então, tudo, na verdade, se resume, se a gente for pegar isso, tudo que a gente falou aqui, tudo que a gente fala aqui todos os dias, tudo que a gente lê e tal, é essa nossa marcha para o amor. Para esse amor que é o amor sem condição, é o amor sem limite, é o amor sem exigência. E quando a gente alcançar esse nível, né, de evolução, né, e quando a gente conseguir ser este amor, porque não é assim, eu sinto amor, eu sou o amor, esse amor, que a gente vai se conduzir como o amor em todas as situações da vida. Quando a gente estiver nesse ponto, a gente não vai ter mais nada que ser curado. Não vai ter mais doença. Não vai ter doença do corpo físico, não vai ter doença da alma, não vai ter nada disso. Por quê? Porque a gente já vai estar em total sintonia com as leis de Deus. Porque as leis de Deus todas se resumem nisso também. Não é? Pô, foi bonito. Ó, eu fiz até assim para não esquecer, ó. Então, Amor. beleza. Ó, Então, pessoal. Então é isso, minha gente. Espero que pelo menos um débitozinho meu eu já tenha.